Vamos falar aqui mais um pouco a respeito de alguns aspectos do conceito ampliado de saúde e um pouco mais especificamente sobre a ideia de cura ou healing. Por que que está assim assinalado? Porque, embora sejam sinônimos, na verdade eles podem ter expressões diferentes originariamente em suas próprias culturas. Então, nós vemos que, por exemplo, a palavra cura em português, ela equivale a esse healing em inglês, e também em relação ao grego e ao latim, que é o de onde vem muito da linguagem médica, digamos assim, né? Nós temos em grego terapeia e em latim remedium. E a gente vê que ambas as palavras, para a língua portuguesa, entre outras línguas também, resultaram em terapia ou terapêutica e remédio como forma de medicamento ou medicação, mas que originariamente então também tinham o sentido de cura. Então a gente vê que os termos, as palavras, elas têm várias maneiras de, ou vários sentidos, dependendo do contexto cultural em que elas estiverem presentes. E então vamos rever aqui um pouco daquela ideia do conceito ampliado de saúde, já de uma maneira mais sumária, porque nós vamos direcionar um pouco para o bem-estar cultural. Então, nós vemos que o bem-estar físico, mental e social corresponde à ideia de saúde da Organização Mundial de Saúde, que já desde 1948 já dizia que saúde não é apenas ausência de doença, né? Então, nós vemos aqui, apenas nos detendo nesse quadro, que o físico diz respeito a um lado objetivo, esse lado objetivo relacionado com objeto e não com meta. Então, às vezes, se confunde o sentido do termo objetivo como meta. Então, a pessoa sem objetivos, uma pessoa que não tem metas, mas este objetivo, ele está relacionado a objeto e o subjetivo colocado ao lado do objetivo é algo que está relacionado com o sujeito, uma palavra derivada de sujeito. Então, é alguma coisa que vai lá no interior das pessoas. E nós vemos, então, o social, que é o interobjetivo, pode ser explorado numa outra ocasião, mas hoje vamos falar mais do cultural. Temos ainda um quinto item aqui que neste momento é uma coisa que está muito em voga, a questão da saúde ambiental, que ela implica em vários fatores de vários desses campos. Então, em relação ao campo cultural, nós vemos aqui o lado intersubjetivo, é a subjetividade, é a característica subjetiva de várias pessoas, mas no sentido coletivo, no sentido das comunidades. Então, aqui que entram esses aspectos de artes, lúdico, tradições, religiosidade e espiritualidade. Então, tem algumas pessoas que falam: o conceito ampliado de saúde é bem-estar físico, mental, social e espiritual. Não tem problema, pode falar assim, mas é que nós achamos que esse bem-estar espiritual, ele faz parte de um contexto maior e mais amplo que diz respeito a esses aspectos intersubjetivos. Então, se nós formos para um daqueles itens, no item das artes, por exemplo, né? Não é só para artista profissional, isso aqui, evidentemente que se o artista profissional ele pode poder obter daí, digamos, um bem-estar já de outra natureza, mas pode envolver, por exemplo, sem desfazer do sentido, certamente do sentido da música, mas por exemplo, aquela música de fundo que as pessoas por vezes
conseguem fazer as coisas com alguma música que faz bem a elas no fundo, seja uma atividade, às vezes é uma yoga, por exemplo, ou às vezes é uma outra coisa, a música que toca no rádio mesmo, a pessoa liga uma estação de rádio e quer lá ouvir aquela música que faz bem à pessoa enquanto ela está ali fazendo alguma atividade do dia a dia. Também falamos das coisas do cotidiano enfeitadas, entre aspas, quer dizer assim. O ser humano tem a tendência de alguma forma, dar algum, lado estético a cada coisa que faz, seja um prato de comida, ou seja a maneira de arrumar as suas coisas em casa, enfim. Então, isso tem esse lado de bem-estar artístico. E alguma coisa que tem algum senso estético para alguém, seja lá o que for, né? Relativo até a qualquer dos cinco sentidos, até mesmo o sentido olfatório e gustativo, que eventualmente não são tão lembrados nesse aspecto, mas também podem fazer parte. E assim, apreciar produções artísticas também, como música, pintura, escultura, filmes, teatro, performances, etc., etc. Essa apreciação da arte, isso traz um bem-estar à pessoa. A falta de poder fazer isso vai deixando o ser humano sem alguma coisa que é importante para ele, mesmo que ele não perceba. E mesmo que a pessoa faça alguma atividade artística de forma amadora, ou ainda como artífices profissionais ou amadores, como essas pessoas que fazem bordados muito bem elaborados, artísticos, pode ser que façam isso como profissão, ou pode ser que façam isso como um passatempo, mas de qualquer forma, isso faz parte desse lado artístico, desse bem-estar que diz respeito a esse aspecto intersubjetivo. Temos também aí aquilo que diz respeito ao lúdico, que tem essa palavra traduzido para o inglês de play, porque na verdade o play ele acaba demonstrando que o lúdico envolve alguma coisa bem mais ampla do que apenas o jogo, né? Porque o lúdico em português faz muito a gente pensar em jogo, né? Temos até aqui embaixo o Homo Ludens do Huizinga. Quando o Huizinga fala no Homo Ludens, ele fala, além dele falar que além do Homo sapiens tem o Homo faber, outros e assim outras maneiras de indicar, de falar do ser humano, ele aponta esse homo ludens, quer dizer, o ser humano tem a necessidade de jogar no sentido amplo do termo. Então, como está escrito ali, não precisa ser esportista profissional, pode ser ouvir, ler ou fazer um jogo de palavras, como uma ironia, metáfora. Então, esse jogo pode fazer parte até do próprio uso da linguagem, né? Ou outras figuras de linguagem. Pode também dizer respeito a ver e ouvir a respeito de esportes e jogos propriamente ditos, os mais variados. E ainda como sentido de play, pode ter até uma intersecção com as artes, porque play também é interpretar no teatro, interpretar artisticamente, né? Então, a pessoa pode até interpretar papéis em teatro amador, por exemplo, né? Esse lúdico, então, pode estar presente em muitas coisas, como já diz aí o Huizinga. E nós temos também o aspecto das tradições, as tradições que dizem respeito aos mais variados grupos humanos. Os grupos humanos, os mais variados que se possa imaginar, lá vai se verificar que tem determinadas tradições relacionadas com o tempo, relacionadas com a natureza, relacionadas com figuras que têm uma certa marca ali própria na sociedade. Então, podem ser festas locais relativas a santos ou a outras figuras, né? Festas de passagem do tempo, como festas juninas, festas de fim de ano, ou outras festas de outras culturas, né?
é, determinadas tradições esportivas, no sentido de que parte do esporte, a gente vê aí uma outra intersecção do lúdico com as tradições. Então, por exemplo, a Copa do Mundo, embora o futebol não é um esporte que nasceu no Brasil, a Copa do Mundo foi incorporada de tal forma na cultura brasileira que quando chega a Copa do Mundo, para-se de trabalhar, por exemplo, mas se acha, mas todos param porque acham que isso é importante, aquela espécie de celebração, ganhando ou não ganhando, né? Digamos, celebração da tradição, né? E assim tradições associadas às mais variadas crenças, né? E aí que temos, portanto, a presença de memórias coletivas. E aí é que está se falando nesse sentido dessas tradições que trazem um bem-estar. E aí, quando se fala no item religiosidade e espiritualidade, estamos colocando ambos um ao lado do outro, porque isso vai depender de cada pessoa. A gente sabe que tem certos grupamentos que, de alguma forma, colocam como se fosse a espiritualidade superior, com aspas, não sei, aí, a religiosidade, ou etc. Nós não entramos aqui neste debate. Nem estamos desvalorizando quem faça esse tipo de diferenciação, que usam outros sentidos, em outros aspectos. Nós estamos falando que para o ser humano, ou para o paciente, se quiser, para ele tanto faz essa questão, ou às vezes a pessoa até prefere falar em religiosidade do que espiritualidade. Então, isso vai de cada pessoa, né? E aí tem essas variadas formas, tradicionais ou não, mas que de alguma forma implicam em alguma espécie de conexão com algo transcendente, com algo que está além ali daquela pessoa, com várias formas de sagrado, de entendimento daquilo que seja divino. É, então, portanto, alguma coisa que aquela pessoa identifica como religioso ou espiritual. Então, aí é a pessoa que identifica, não somos nós que vamos impor. Vamos impor lá e falar: olha, isso aqui é superior àquilo, ou é melhor, ou é pior. Não se trata disso, nem de superior e inferior, de ser mais ou de ser menos, mas se trata, sim, desse aspecto da vida da pessoa, mas é que é um aspecto cultural, é um aspecto intersubjetivo. Então, aquilo que é cultural e intersubjetivo diz respeito à religiosidade e à espiritualidade e diz respeito também àqueles outros itens, né? Ao item das artes, do lúdico, tudo isso, das tradições, tudo isso diz respeito a esse aspecto do intersubjetivo do ser humano, né? Então, por isso que estamos, então, procurando falar nesses fatores e oportunamente voltaremos a esses aspectos em relação, vendo mais alguma coisa a respeito dessa, digamos, essa ideia de cura healing, né? A gente vê que a ideia de cura não só é só aquela ideia física, do bem-estar físico, mas pode dizer respeito a outros aspectos da vida humana também.